vamos falar um pouco sobre o ano 8. Não esqueçam de deixar o like de vocês para vocês receberem mais conteúdo sobre chamas gêmeas. O ano 8 é um ano de karma, é um ano de retorno. Então, por isso que o símbolo, é infinito, não tem fim. Então, é um verdadeiro espelhamento. E o ano 8, gente, a gente vai ser mostrado para nós tudo o que precisamos saber, tudo o que precisamos fazer. Então, vai ser mostrado se a gente precisa mudar de emprego, se a gente precisa mudar de casa, se a gente precisa mudar de relacionamento, encerrar o relacionamento atual, se a gente precisa deixar de morar com os pais. Tudo que você precisar fazer, o ano 8 vai te mostrar. Então, mesmo que você não queira, se você ficar resistindo, o ano 8 vai te mostrar. E com resistência será pior. Então, o que você quer colher no ano 8? Se você não der o seu melhor no ano 8, aí será um ano destruidor. Então vamos plantar as sementes que a gente quer que germine na nossa vida. Então, você que é uma chama gêmea, você ainda está casada? Você ainda mora com os pais? Você ainda namora uma alma gêmea ou uma alma afim? Você ainda não começou a trabalhar para a espiritualidade? O ano 8 vai te mostrar tudo isso. O ano 8, gente, não vai até dezembro. O ano 8 vai até 20 de março. Então, a gente conta o ano energético, né? Então, ele iniciou dia 20 de março de 2024 e vai até, energeticamente, até 20 de março de 2025. Então, ainda temos chão pela frente. Então, você está vendo que aquele emprego já está te trazendo muito aborrecimento e você fica resistindo em ficar ali. Você já entrou em dinâmica de chama gêmea. Você já sabe que você vive uma outra vida, uma outra realidade, diferente da grande maioria das pessoas. E você ainda insiste em morar com os pais, porque tem que cuidar da mãe, porque tem que cuidar do pai, porque a família é mais importante, porque tem que continuar casada, porque você falou pro padre ou pro pastor que é até que a morte nos separe. Então você acha que você tem que cumprir isso que você falou. E na verdade, quando você falou isso, é porque você estava na roda de Sansara. Você não sabia que não é até que a morte nos separe. É até a hora que a chama gêmea aparece na sua vida. E muitas chamas ainda não acham isso. Então, o ano 8 vai mostrar para essas chamas que com a resistência terão consequências negativas, destruidoras. A gente não tem opção, gente. O ano 8 vale para todo mundo, né? E eu tô me referindo a nós chamas gêmeas porque o meu papel é com a missão de chamas gêmeas, por eu ser uma chama gêmea. Mas vai ser destruidor para todo mundo que não quiser fazer o seu melhor. E nós que estamos vivendo uma conexão tão forte como essa, nós temos que olhar para isso mais do que nunca. Porque esse é um ano de retorno. Se a gente não dá o nosso melhor, o que será de nós? Então, mesmo que você ganhe bem,
muito bem no trabalho que você tem, mas não é um trabalho onde você pode colocar a espiritualidade, não dá para conciliar a espiritualidade no seu trabalho, então você está sim no lugar errado. Porque não é para ser apenas bem-sucedida. Na verdade, você pode sim ser bem-sucedida, mas a prioridade é a dinâmica. Então, primeiro você coloca a dinâmica na frente. Aí você pode ser rica? Pode. Mas se você colocar, eu vou ser rica, milionária, eu vou ficar aqui com esse marido até eu consertar a minha dinâmica, não tem isso, gente. Primeiro você coloca o pé para depois a espiritualidade colocar o chão. Então você tem que ir na fé. Você tem que acreditar nessa dinâmica 100%. Não dá mais para oscilar. Será que eu estou em dinâmica de chama gêmea? Será que ele é minha chama mesmo? Ah, mas se ele fosse minha chama, ele não faria isso comigo. Como que não? Acontece de tudo na dinâmica, gente. A chama gêmea pode fazer você sofrer, pode ser narcisista, sim. Só que dentro da dinâmica, você tira o narcisismo dele. Agora, se você está casada com um narcisista, você não tem como mudar o narcisista, porque narcisista não muda. Mas se a sua chama gêmea é uma narcisista, é um narcisista, aí sim você conserta ele. Porque você é a mesma alma que ele, você é ele. Então, não tem nada mais importante do que essa dinâmica. Você não sente essa conexão forte. Você não sentiu no início. Então, independente se ele sentiu ou não, se ele te reconheceu ou não, você reconheceu. Você sentiu uma conexão forte. Então, como que você vai deixar para lá? Porque não é um relacionamento comum. Você entrou em dinâmica significa que você vive em dois corpos. E como que você vai brincar em fingir que nada disso está acontecendo? Ainda mais no ano 8. Vamos dizer que vira o dobro de problema. Então, uma chama gêmea, ele pode ser bandido, ele pode ser drogado. Por que um drogado, um bandido, um narcisista não é chama gêmea? Se todo mundo é uma chama gêmea. Só que não é todo mundo que está em conexão. Então, todos podem ser chamas gêmeas. Então, não é que a chama gêmea tem que ser bonzinho. Se ele vem nos espelhar o nosso passado, ele espelha o seu masculino, o seu passado. Então, claro que a chama gêmea vai te mostrar o que você precisa, mais ainda este ano. Então vamos, gente, fazer o nosso melhor, porque o ano vai até março. Então, temos ainda esse caminho, temos que aproveitar esse ano que estamos em transição planetária e levarmos assim muito a sério, muito a sério. E não perdemos mais tempo de brincar de casinha, porque isso que a gente teve foi um despertar espiritual. E o despertar espiritual é a coisa mais real que existe. É energético, é espiritual, é tudo, gente. É a sua realidade daqui para frente. Então, perder tempo com família ou de origem, ou que você formou depois, né, que é o casamento, vai te trazer um retorno destruidor. Você tem que sair das crenças, porque o que segura você no casamento? O que segura você com os pais?
São as crenças. Que os pais são mais importantes, que o marido é mais importante, que a esposa é mais importante, que os filhos são mais importantes. Mas como são mais importantes se a chama é você? Eles só seriam mais importantes se a chama não fosse você. Mas a chama é você. Então você não tem por onde correr. E nesse ano 8, gente, não é brincadeira. E o que vem pela frente do que eu tô sabendo são coisas grandiosas. Claro que é muita coisa maravilhosa. Só que antes dessa maravilha, acredito que vai ter turbulências. Mas são necessárias. Isso no geral, né? Agora, nós somos chama gêmeas, temos que correr, gente. Temos que fazer a nossa parte o quanto antes. Porque a gente já está limpando os karmas de vidas passadas. Muitas vidas que já tivemos, limpando nessa. Então, o ano 8 é a grande oportunidade de tirarmos todos os karmas e não formarmos mais. Então, não se iludam de que eu vou continuar casada e se ele sair do casamento ou do relacionamento dele, aí eu saio do meu casamento. Não, é o contrário. Você tem que ir na fé.